Pastor Michael aqui, e nós vamos agora escutar a palavra de Deus. Nós estamos aqui numa sexta-feira, culto das 14 horas. Pastor Michael já pregou hoje 7 da manhã, 9, meio-dia. Agora eu faço 14, que é o culto que nós estamos gravando. Depois eu vou fazer também a reunião da 17 e da 19h30. E hoje nós estamos com o curso Fé. Todo mundo recebeu o curso Fé aí, meus irmãos? Graças ao bom Deus. Só comentando com todos vocês aqui, queridos, ó. O curso Fé, a lição Confissão. Essa primeira capa aqui, pessoal, ó, tá vendo a capa? Já foi toda semana passada. Então semana passada já foi toda, já estudamos. E eu queria que você virasse o verso. Vira aí o verso da primeira folha. Aí nós vamos estudar aqui. O verso da primeira folha vai ajudar bastante você. Pode colocar, não tem problema não. Obrigado, querida. Vamos lá, pessoal. Lá em cima diz assim, ó, lá no primeiro parágrafo do verso. É o primeiro parágrafo do verso da primeira folha. Conseguiu localizar, né? Quando eu começar a ler aqui, você vai se localizar fácil. Diz assim: quando ao enfrentar qualquer problema, você diz que não conseguirá ser bem sucedido, no momento em que faz tal afirmação, sem que perceba, você assina a sua derrota. Irmãos, nós falamos muitas coisas que nós não percebemos. Eu vejo de vez em quando, já faz um bom tempo que eu prego o evangelho, e de vez em quando eu convivo, e eu vou na casa de alguém, eu vou, sabe, principalmente quando eu vou fazer uma visita para os meus familiares no Rio Grande do Sul e assim por diante. E eu vejo que o brasileiro tem umas culturas de falar errado. Como assim uma cultura de falar errado? Por exemplo, você já deve ter escutado isso aqui numa casa. Você vai almoçar na casa de alguém, e aí você entra na casa da pessoa, a pessoa diz assim, ó, não repara, a minha casa é humilde. E a pessoa diz assim, ó, é casa de pobre. Mas por que falar isso, irmão? Você não pode, irmão. Pode falar. Não pode, irmão. Eu sou próspero, eu sou abençoado. Mas não, a nossa cultura minha casa é de pobre. E esse é o problema, irmão. E aí a pessoa reclama que está sempre sem dinheiro. Sabe por que está sem dinheiro? Por causa da boca. Porque você está sempre falando isso. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa nem sabe que doença que é. A pessoa põe a mão e diz assim, ó, nossa, está me dando uma dor aqui, eu acho que deve ser pedra na vesícula. Mas irmão, mas quem te falou esse negócio? Irmão, por que você fica falando essas coisas? Então eu vejo que muitas vezes a gente traz nos nossos traços, a gente traz, sabe, cultura de falar errado. Cultura de pobreza, a gente fala muito cultura de pobreza. O almoço é feito de coração, mas a casa é de pobre. Irmão, o que você tem que falar isso? A minha casa é abençoada em nome de Jesus. A prosperidade é um dom de Deus. Jesus veio me trazer vida e vida com abundância. Você está conseguindo acompanhar onde eu quero chegar? Você está com qualquer enfermidade, você tem que confessar, pelas feridas Jesus já foi curado. Eu sou uma pessoa que o meu corpo é sadio, depois que Jesus pagou um alto preço pelo meu corpo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,20 que eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo e no meu espírito, os quais pertencem a Deus. Meu corpo pertence a Deus. Mas não, repito, a gente traz uma cultura de confissão errada. E aí você vê que o missionário está falando que sem perceber, você vai assinando a sua derrota. Você sabe que na Bíblia Sagrada Deus escuta até murmuração, você já sabe, né? Olha só o que diz em Números capítulo 14, versículo 26. Meu irmão, se você falar correto, você vai receber corretamente, quer ver? Números capítulo 14, a partir do versículo 26. Números 14, 26. Diz assim a Escritura Sagrada: depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando eu sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? O que é murmurar? Murmurar é você falar baixinho. Você fala assim, ó, não vai dar certo, isso não vai dar certo, é complicado. Você viu agora, apareceu aquela doença, você viu aquela situação financeira, e agora, isso é murmurar. Deus escuta esse negócio. Deus, ele falou aqui, ó, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? E ele fala assim, ó, eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Eu estou escutando, eu estou ouvindo esses lamúrios, eu estou ouvindo esses diz que me disse de vocês, que vocês falam bem baixinho. Eu estou escutando isso aí. E geralmente a gente murmura que está difícil, a gente murmura que está complicado, a gente murmura e agora apareceu essa dor no corpo. Outra coisa que a gente usa bastante aqui no Brasil, a gente fala assim, ó, vai piorar mais que isso ainda? Como é que a gente fala? As pessoas falam, né? Não dá para piorar, ou esses linguajares negativos. E aí Deus fala um negócio agora sério no versículo 28. Então diga a eles, Moisés: por minha vida, diz o Senhor,
que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Eu vou ler de novo. Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Você vê que coisa interessante? Quando a pessoa está murmurando, ela não está murmurando a Deus, mas Deus, ele falou claramente aqui na Escritura Sagrada, que quando você reclama para uma pessoa, você reclama para outra pessoa, é como se você estivesse falando a Ele. Então não é bom você ficar reclamando, não é bom você ficar falando assim. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:10, olha só o que diz o Novo Testamento, 1 Coríntios 10, versículo 10: nem murmureis, não ficar, sabe, aquele queixumezinho, aquela conversinha baixinha, sabe, como eu disse, eu não sei, não vai dar certo, é complicado, aquele dia, como é que eu vou fazer isso? Deus escuta. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, pelo destruidor do exterminador. Você vê, você chama o negócio, você chama. Agora esse período de pandemia, de coronavírus, é só o que as pessoas falam. Parece que as pessoas estão querendo que o diabo apareça. Irmão, esse período é período de você falar de saúde. Esse período é você falar que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Esse período é um período de você declarar com a sua boca que você tem uma saúde maravilhosa. Diga aleluia. Você está entendendo como é que é o período? O período não é de período de murmurar, de reclamar, de queixume. Não, porque agora, não. Meu irmão, o mundo está em crise, nós estamos em Cristo. Nem murmureis, diz a Bíblia Sagrada. Olha como a pessoa chama o diabo, ó. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. O destruidor ou exterminador, ele aparece quando você chama ele. Quando você chama ele, negativismo, você vai sendo negativo. Mas a Bíblia Sagrada fala lá em Números, onde você saiu, Números 14, no versículo 29, diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, porque eles viviam murmurando baixinho. A gente vai morrer, fazer o que agora? Olha só, Deus trouxe a gente para esse deserto. Pô, caramba, Deus trouxe agora, e agora a gente vai morrer. O que tu acha? Caramba, e agora a gente saiu lá do Egito, isso não tem jeito, a gente vai morrer. Sabe o que Deus falou para eles? Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também de todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. 30, não entrareis na terra, na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Fala comigo essa palavra salvo, mais uma vez. Então, por que o Josué e o Caleb foram salvos? Por causa da boca. Os únicos que não murmuraram foram salvos. Ou seja, você chama o destruidor ou você se salva com aquilo que você fala. O que você fala é o que vai invariavelmente te acontecer. Até a próxima frase do missionário é essa, ó. Aquilo que você confessa torna-se invariavelmente no que você será ou terá. E isso aqui é fato. Você vai sem variação. Não, meu irmão, se tem uma coisa que é exata, como 2 mais 2 é 4, é o que você fala com a tua boca. Meu irmão, é invariável. Você vai se tornar aquilo que você diz. Olha só o que diz em Mateus 12, no versículo 34. Sou apaixonado por esse versículo que Jesus falou aqui. Mateus 12, 34 diz assim a Escritura Sagrada. Quer ver? Ó, finalzinho do versículo: porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Olha que forte. A Bíblia fala que eu vou tirar de dentro de mim aquilo que eu vou experimentar fora. Ou seja, do que há em abundância dentro de você, é disso que você vai falar. E tudo que você falar, você vai experimentar. Então olha que coisa interessante. O que vai te acontecer, você vai tirar de dentro de você. Então se você quer experimentar a cura do teu corpo, você tem que tirar a cura de dentro de você, confessando a palavra. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Fala de novo essa palavra comigo, tira. Isso, você vai tirar de dentro de você o que vai te acontecer. O homem bom, Jesus disse, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Pronto. O que vai me acontecer, o que vai te acontecer, nunca esqueça disso, já está dentro de você. Já está dentro de você o que vai te acontecer. Então o que eu preciso é fazer isso, selecionar. Vou selecionar a saúde ou vou escolher a doença?
Vou selecionar e vou chamar a prosperidade, ou eu vou dizer, entra na minha casa, não repara, eu sou pobre. Irmão, não precisa falar isso, irmão. Não precisa, você tem que declarar com a sua boca que você é mais que vencedor, que você é uma bênção. Essas culturas que a gente tem que falar errado, e recebe errado, hein? E começa a receber errado. Agora vem a parte gostosa. Olha só o que diz agora na apostila agora aqui, ó. Quando você usa palavras negativas ou pessimistas, você está usando a própria linguagem do diabo. Você quer chamar Deus ou quer chamar o demônio? Eu te pergunto, quem você quer chamar? Você quer chamar quem? Deus. Então olha só, linguagem. O brasileiro chegou nos Estados Unidos e sei lá, fala tudo americano, fala tudo inglês, tá? Aí daqui a pouco você começa a falar em português e tem um brasileiro por ali. O brasileiro escuta o português e diz, tem alguém falando português. Você vai atrair quem? O brasileiro. Aí daqui a pouco 2 brasileiros começam a conversar lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco outro brasileiro escuta o que ele diz. O brasileiro. Daqui a pouco está tudo brasileiro conversando. Por quê? Porque é a mesma língua. Se você começa a ser pessimista, os demônios dizem, daqui a pouco vem outro demônio, porque você está falando a língua deles. Você atrai, você chama. Você chama, é a linguagem do demônio. O diabo gosta que você fale que dói. O diabo quer que você fale de coronavírus. O demônio quer que você fale que você assume e aceite isso. O diabo quer que você fale do câncer. O diabo quer que você fale da crise. O demônio quer que você abra a boca e fale bastante sobre isso. Você nunca entendeu isso? Porque ele quer se aproximar de você. Agora olha que interessante que o missionário fala. Então quando você usa palavras negativas ou pessimistas, você está usando a própria linguagem do diabo. Desse modo, você cria um envolvimento, e somos nós que criamos. Você cria um envolvimento maligno ao seu redor, que dificilmente conseguirá ver as oportunidades que estão à sua espera. E aí ele diz assim, do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Você vê que tem 2 versículos bíblicos, 2 versículos não, no mesmo versículo tem 2 vezes a palavra comerá. Do fruto da boca cada um comerá o bem, e a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que é esse comer? Experimentar. Você vai experimentar de tudo que você fala. Até mesmo em Provérbios 18, eu já bati bastante nessa tecla, mas Provérbios 18, 20 diz assim a Bíblia Sagrada, do fruto da boca cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Você vai se fartar do que você fala. Então é época de nós analisarmos, irmãos, tudo que está acontecendo, essa questão da pandemia, essa questão do mundo está em crise, e os valores estão bagunçados, né? As pessoas estão diferentes. Então você tem que começar a notar o que você tem falado, porque você vai experimentar, você vai comer disso. Aí o missionário fala assim, um subtítulo, mas o que devemos confessar? Aqui é gostoso. A vida cristã que abraçamos é chamada de santo, é chamada pelo Santo Espírito de confissão. Olha esse versículo que tem na apostila aí, pelo que irmãos santos, isso aqui está falando de quem é crente, irmão. Isso aqui está falando para quem é de separado, quem é de Jesus de verdade, quem é de Deus. Pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial. O que é uma vocação? Uma chamada. Você tem vocação para aquilo. Qual que é a vocação quando você é chamado por Deus? Quem quer saber qual é a nossa vocação? A nossa vocação vem agora. Participantes da vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo. Considerai a Jesus Cristo. Quando você escuta uma pessoa, ela está considerando Ele? Porque a pessoa que ela é participante da vocação celestial, ela considera Jesus. Quando você considera alguém, você exalta. Quando você considera alguém, você se posiciona a favor daquela pessoa. Considerai a Jesus Cristo. A gente está considerando o coronavírus, irmão. Está considerando a pobreza. A gente está considerando o fracasso. A gente considera as coisas ruins. E a Bíblia diz que quem foi chamado pela vocação celestial, diz ali, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. Mas quem é Jesus? O apóstolo é fundador, e sumo sacerdote, que tem entrada no Santo dos Santos. E olha só que forte, Jesus não somente fundou a palavra, mas também ele é sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? Que entra na presença de Deus, da nossa confissão. Então você vê que coisa interessante. Quando você é participante da vocação celestial, você considera Jesus confessando Ele, confessando a Bíblia, confessando a palavra de Deus.
Mas o que você tem confessado? Você não está considerando o que Jesus fez na cruz. Você não está considerando os ensinamentos que Ele deu. Te dói, você fala que dói. Se der um problema, você fala, ai meu Deus, agora eu vou morrer. Para, irmão. Irmão, está na hora da gente começar a considerar a Jesus Cristo, que Ele é o fundador, e Ele tem entrada junto aos santos dos santos. E Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Aleluia. E aí, você está entendendo o que eu estou pregando, irmão? Eu não estou falando egípcio aqui com ninguém, né? Quem concorda que eu não estou falando egípcio, né? Você está entendendo, irmão? Pastor, eu tenho que pedir perdão hoje na hora da minha oração, porque eu falo cada besteira com a boca aqui, cruz credo. Olha só o que diz agora aqui, pessoal, o próximo parágrafo. A palavra grega, da qual traduzida foi confissão, é homologia. Ou seja, que significa repetição das palavras, conceitos e figuras, falar o mesmo, ou seja, dizer exatamente o que o Senhor diz na sua palavra. Então quando você fala em confessar, você fala em concordar, falar a mesma coisa. Então Jesus quer que eu fale a mesma coisa que Ele. Jesus, Ele está querendo que eu confesse a Ele, que eu considere Ele, que eu considere o que Ele fez. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Recitando o que estava escrito. Como é que o Davi venceu Golias? Recitando confissão positiva. É isso que vai começar a trazer para nós a bênção. E olha o que ele diz mais o missionário: devemos confessar em todos os momentos em que uma aprovação vier sobre nós. O que o Senhor fala sobre aquele assunto e sobre a nossa posição diante de todas as coisas? Fazendo assim, perdão, ali não é pergunta, é afirmação, né? Então a gente tem que falar sobre aquele assunto que nós estamos vivendo, tem que pegar os versículos e falar sobre aquele assunto, né? E aí diz mais: fazendo assim estaremos colocando o poder de Deus agindo em nosso favor. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir, e é forte. Irmão, esse Jeremias 1,12 fala sobre velar. Velar, você vai num velório. Quando você vai no velório, você coloca a cabeça em cima do morto e fica olhando para ele. Deus, Ele faz isso com a palavra dele. Ele vela. Jeremias 1,12 ele diz: eu velo sobre a minha palavra. Mas você fala a sua. Você fala para a pessoa que está no ônibus contigo: estou com uma dor aqui atrás nas minhas costas, eu acho que é pedra no rim. O diabo está te escutando, irmão. O diabo está ouvindo. Uma mulher me procurava sempre para pedir oração pelo marido. Ai, pastor, olha meu marido. Aí o marido nunca convertia. Aí um dia ela soltou para mim e disse: pastor, eu estou vindo buscar por aquele encapetado, mas ele nunca muda. Eu oro, mas a mulher chama ele de encapetado. Pastor, eu vivo buscando por ele, mas aquele encapetado não muda. Tem gente que chama o filho de praga. Essa praga, esse desgraçado, meu Deus do céu, você está impossível mesmo, hein, sua praga. Aí diz: pastor, olha meu filho que ele está uma praga. Ele está uma praga por causa da sua boca. E a sua boca que tem falado isso. Você que tem levantado a bola para o demônio agir. Você tem dado livre acesso para o diabo fazer isso. Sabe que meu filho, Felipe, ele estava falando assim: papai, eu estou com uns pensamentos ruins. Mas não era pensamento assim, coisa, né? Mas é um pensamento de negativismo, coisa, né? Eu falei: Felipe, não confessa isso. Você tem que falar. Meu filho tem 6 anos. Eu falei assim: Felipe, você tem que amarrar isso. Você tem que repreender. Você tem que dizer assim: está amarrado em nome de Jesus. E outra, aí meu filho ia dormir de noite, eu botava a mão na cabecinha, ele estava dormindo já, né? Aquele soninho gostoso dele, sabe aquele soninho gostoso de criança? Eu botava a mão na cabecinha do Felipe e declarava assim: meu filho tem uns pensamentos maravilhosos. O meu filho é abençoado. A mente dele é a mente de Cristo. Em parte fala, em parte eu profetizo. Eu declaro: Jesus, abençoa os pensamentos do meu filho. Nunca mais ele falou nada. Esses dias até deu uma cutucada. Eu falei: Felipe, como é que tá teus pensamentos? Ai, papai, tá bom, tá gostoso. Meu irmão, Deus vela sobre a palavra dele. Olha só o que diz em Ezequiel 37, direto no versículo 4 aí, ó. Está aqui nas telas da igreja, ó. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diga aos ossos secos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vamos comigo? Fala assim: ossos secos. O que significa osso seco? Câncer, AIDS, crise, divórcio, tudo que é ruim. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele começou então a declarar sobre aquele vale dos ossos secos. Ele começou a declarar o que a palavra de Deus dizia. Ele começou a confessar, a repetir a palavra. 37, versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Meu irmão, Deus não deu ordem para a gente para falar o que sente. Porque senão as pessoas não teriam hospital. Quer ver que não teria hospital? A pessoa tem dor, ela diz: ai meu Deus, está doendo, eu vou morrer. A pessoa ficava curada.
E é isso que acontece? Não. A pessoa que é depressiva, ela seria a pessoa mais feliz da terra. Ai, estou pensando em me matar, eu não aguento mais esse sofrimento. Daqui a pouco ela dá um sorriso. Ah, melhorou. Não, você não foi chamado para falar o que sente. Nós fomos ordenados para falar com a nossa boca o que diz a Bíblia. Essa é a nossa vocação celestial, considerando a Jesus Cristo. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E olha o que diz o Ezequiel: então profetizei como se me deu ordem, eu fui ordenado a isso, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Tudo vai voltar ao normal, o teu joelho vai voltar ao normal. Aquele caroço que saltou para fora, que você vai fazer ele voltar normal. O teu braço vai voltar a mexer normalmente. A tua cabeça vai começar a mexer normal. A tua família vai ser abençoada. Cada osso no seu osso, tudo vai voltar a ser o que era. Depende do que você fala, depende do que você diz com a tua boca. Porque quando o Ezequiel começou a falar, as coisas começaram a se juntar. As coisas começaram a voltar para o lugar original delas. As coisas vão voltar para o original. Diga amém. Aleluia. E o que mais que diz aqui, missionário? Ao confessarmos a palavra do Senhor, Senhor Deus, estamos assumindo a nossa posição no mundo espiritual. Fala comigo, assumindo. Você assume. E aqui vem se não fizermos a confissão certa, jamais assumiremos, mais uma vez sobre assumir, né? Assumiremos a nossa posição em Cristo, e jamais tomaremos posse de qualquer bênção. Há ainda um conhecimento do Senhor que só nos é concedido quando nos apropriamos da sua palavra e a confessamos. Tem coisa, irmão, que só vai acontecer na tua vida se você falar direito. Você só vai se apropriar daquilo ali se você assumir a Bíblia. Se você não assumir a Bíblia Sagrada, não funciona. Até o próprio exemplo que o missionário vai dar agora. Quem já algum dia recebeu encomenda de carteiro do correio? Quem já recebeu encomenda do correio? Olha o exemplo que eu vou te dar agora. Presta atenção nesse exemplo. O missionário fala assim, um exemplo prático. No seu corpo aparecem, por exemplo, os sintomas de alguma doença. Olhando para o lado natural das coisas, você deve se cuidar, buscar ajuda na ciência e pacientemente esperar que a sua saúde se restabeleça. Alguém encontra-se com você e e a pessoa educadamente lhe pergunta como você vai, e você responde com a maior felicidade que não vai bem, e diz que dói aqui e acolá, confessando aquilo que aparentemente é verdade. E as pessoas fazem isso. Tem gente, meu irmão, que gosta de falar da dor. Eu não sei se a pessoa está querendo atrair uma autopiedade, porque você sabe que quando você começa a falar dos teus problemas, as pessoas têm a tendência de abraçar e você dizer: ai, está doendo mesmo, você não quer um chazinho? Você sabe, as pessoas gostam disso. Fala comigo, autopiedade. As pessoas gostam disso, de você falar que dói, você falar que está mal, para alguém vir abraçar você. Não é isso que Deus quer. Se você usar de autopiedade, sabe o que vai acontecer? Os homens vão vir te abraçar e não vai resolver o teu problema. Alguém vai vir te fazer um carinho, vai passar a mão em você. Está errado. Você precisa entender que você tem que falar a palavra de Deus. E uma vez eu vi uma conversa, irmão, que eu fiquei até assustado. Sentou duas senhoras, de um pouco mais de idade, e eu acho que ela tinha umas 17, 18 cirurgias que ela já tinha feito. E a outra mulher, acho que tinha umas 5, 6. Elas começaram a conversar. Você já fez cirurgia? Ela disse, já fiz, eu fiz 18. Ela dizia, eu fiz só 7, mas estou pensando em fazer outra já. E a outra diz assim, eu também estou sentindo uma dor aqui nas costas, estou até pensando, acho que vai sair um caroço que vou fazer mais uma também. Irmão, te falar, tem pessoa, e pode estar aqui no nosso meio nos assistindo agora, tem pessoa que é capaz de fuçar no YouTube para saber mais sobre doença. Em vez de abrir a Bíblia Sagrada para estudar a cura, tem gente que gosta de fuçar sobre doença. Tem gente que gosta de ir atrás. Vou ver o que o coronavírus faz, o que o cucamonga vírus faz. Não, vai estudar a Bíblia Sagrada para ele proteger você. Vai estudar a mensagem, abre a Bíblia e não fica abrindo aí o YouTube para ver o que o diabo vai fazer na tua vida. Deixa eu ver o que Satanás pode fazer. Não, irmão, eu vou estudar a Bíblia para ver o que Deus pode fazer na minha vida. E aí quem está entendendo aí dá um aleluia mesmo. E aí o missionário fala assim, quando você começa a confessar, sabe, você começa a confessar a doença, começa a confessar o fracasso, olha só o que diz agora. Esse tipo de atitude, mesmo desapercebidamente,
E não é uma coisa que a pessoa faz muitas vezes com consciência, a pessoa não faz concentrada, mas mesmo que você fala sem se concentrar, vai ter que pagar um preço. Por quê, pastor? Olha só o que diz em Mateus 12:36. Mas eu vos digo de que toda palavra ociosa é quando você está desapercebido. Ociosidade é quando você está assim, sabe? Você está relaxado, você está mais de boa. Aquela conversa informal que você tem com o teu amigo, aquela conversa informal que você tem lá com a tua vizinha. Essa conversa informal é uma conversa ociosa. Não é aquela hora que você está concentrado e diz, de toda palavra ociosa que os homens disserem, eles hão de dar conta. Você vai pagar por aquilo que você fala. Você vai dar conta, o teu corpo vai dar conta, ele vai pagar. Quem vai pagar o pato é a tua vida financeira. Quem vai pagar o pato vai ser o teu casamento, porque você fala. Você vai conversar com alguém e você fala, minha esposa é aquela mala chata, é uma teimosa, não aguento mais nem olhar para a cara dela. Aí ela chega em casa, você chega em casa, ela está com o capeta no couro. A mulher está endemoniada, mas teimosa mais que o normal. Aí você diz, eu disse que é teimosa? Claro, foi você que disse. Abençoa a tua esposa, abençoa os teus filhos. Para de dizer que são praga, que são demônio. Para de falar esse negócio. Para de ficar reclamando de dor no corpo, de ficar falando de coronavírus, irmão. Eu não me admiro se você pegar e morrer. Você só fala dele. Você tem que parar com isso. Você tem que falar de cura divina. Em vez de falar que vai faltar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em vez de você falar que está sendo derrotado, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem que começar a trocar o que você fala. Então o missionário diz, mesmo desapercebidamente, você dá ao inimigo autorização para continuar atacando. Atenção agora, você acabou de aceitar, embora inconscientemente ou inconsciente, aquele sofrimento. Lembra que eu falei do carteiro? Eu falei do correio? Quando você recebe uma encomenda do correio, o que você tem que fazer para a encomenda ficar contigo? Assinar um papel, sim ou não? Então, quando aparece um sintoma, você assina. Ai, que dor. Assinou, é tua. Assina, vai assinando. Você vai assinando, vai assistindo lá o jornal e olhando para o coronavírus e vai assinando. É mesmo, reinfecção. Agora sim vai morrer todo mundo. Agora vai ser o lockdown. Agora a cruz credo. Vai assinando com a tua boca. Vai assinando. Você tem que tomar cuidado com o que você assina, porque o diabo vem te entregar a encomenda e ele quer que você assine com a boca. Assina. Não, eu vou assinar. E outra coisa, você sabia que o carteiro, o cara do correio, se ninguém assinar, o que ele faz? Ele devolve, ele leva embora, irmão. A mesma coisa, o demônio leva embora, irmão. O demônio não consegue encostar em você. E agora vem a parte final. Aqui o último parágrafo e vamos orar. Que fique bem claro. A tentação de doenças, sintomas, não significa que você já esteja doente. Como a tentação de praticar um adultério ou cometer qualquer crime. Não faz um adúltero um criminoso. É a aceitação, a consumação que o faz o tal. Ih, pastor, não entendi nada, então vamos lá. Se passou um pensamento ruim na tua cabeça, um pensamento com uma outra mulher que não é a sua, você é um adúltero? Não, passou aquele pensamento e você não aceitou. O que vai fazer você de um adúltero? Você tem aquele pensamento, você começa a flertar com aquela mulher e daqui a pouco sai com ela. Adúltero? Você passou um pensamento um dia na cabeça de matar alguém. Está amarrado, em nome de Jesus. Mas passou um pensamento de você acabar com a raça, a vida de alguém. Você é um criminoso, um assassino? Não, veio um pensamento na tua cabeça. Só que se você começar a falar que vai matar a pessoa, pega lá uma arma e dá um tiro, você vira um criminoso? Aí sim, a mesma coisa. Começou a passar pensamento na tua cabeça, você vai morrer com essa doença. Não aceita. Nem fala, repreende. Vai ser só um pensamento e você vai vencer essa doença. Mas daqui a pouco você começa a falar dela, começa a agir já como se fosse doente. Acabou o negócio. Então não é porque vem um pensamento, uma sensação dentro de você ruim, que tem gente que é muito, parece que assiste esse filme de premonição, né? Ai, pastor, eu tô com uma premonição, um negócio dentro de mim, tô sentindo. Isso aí foi uma coisa que tu comeu. Bom, as pessoas estão toda hora querendo sentir coisa, irmão. Você não tem que ficar sentindo coisa, irmão, você tem que crer na Bíblia. Se você está sentindo, uma vez uma pessoa me disse, ai pastor, eu tive um sonho ruim, o que eu faço? Eu falei, repreende, acorda de manhã, repreende. E se eu tiver um sonho bom, você diz, ai que bênção, pronto. Uma pessoa uma vez me disse, o que significa esse sonho ruim? Eu falei, sonho ruim. Não, sério, pessoal, o que significa esse sonho ruim? Eu falei, sonho ruim, repreende, está amaldiçoado, isso não vai acontecer em nome de Jesus.
Eu condeno esse negócio. Pastor, e um sonho bom que significa? Você diz, eu assumo, se é para acontecer, amém, Jesus, aleluia. É pronto. Mas tem as pessoas de vez em quando, ai meu Deus do céu, sério, a gente é muito místico aí de vez em quando, muito místico. Lembra que o pastor Mike falou? Uma pessoa me disse, ai pastor, eu senti um fogo de baixo para cima, é o inferno? Eu falei, eu não sei, irmão, você só pisou no asfalto quente em dia de sol, sei lá o que é. Ai pastor, eu senti um vento que veio de cima para baixo, é o ventilador na tua cabeça da igreja. As pessoas elas têm muito... Não! O que vai determinar a sua vida é o que você fala com a sua boca. É o que você diz, que você fala. Você é imagem e a semelhança de Deus. Deus criou todas as coisas falando. Você vai tirar de dentro de você o que vai te acontecer. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. Tira. E você lembra que o pastor Michael pulou um versículo lá no início hoje, de propósito? Lá no primeiro parágrafo do verso, lá em cima, ó. Finalzinho do parágrafo primeiro. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Provérbios 6:2. Por que o senhor deixou esse versículo para o fim, pastor? Sabe o que eu deixei para o fim? Porque na Bíblia Sagrada fala que eu tenho que amarrar o diabo. A Bíblia fala que eu tenho que manietar o valente para derrubar ele e para vencer ele. Só que de vez em quando a boca que foi usada para amarrar o diabo, repreender ele, paralisar, a mesma boca que nós devíamos amarrar o diabo, quem que se amarra? A gente, ó. Enredaste-te com as tuas palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Quando você tinha que prender o diabo e amarrar o diabo, você prende você e se amarra. Irmão, usa a tua boca para amarrar o diabo hoje em nome de Jesus. Para de ficar se amarrando. Chega de usar a boca para o lado errado. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos colocar de pé toda a igreja, por gentileza. Quem gostou do banho de Bíblia hoje? Vai falar certo ou não vai? Então você vai receber certo. Se você fala certo, você recebe certo. Então não é porque você está sentindo que tem um sintoma, ou porque está até diagnosticado ali a enfermidade. Lembra que o pastor Michael eu falo desse exame, daquela mulher lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que ela começou a abrir a boca dela e declarar Ezequiel 37 na perna do filho dela, que seria amputada a perna. Ele estava com trombose, gangrena, sei lá o que era na perna dele lá. E ela começou a abrir a Bíblia e falava com a perna. Ela lia Ezequiel 37 para a perna do filho dela. Ela começou a ler Ezequiel 37. A perna foi ficando boa. E o rapaz, quando eu saí de Porto Alegre, até jogando futebol estava. Mas ela parou de falar, ai essa perna, ai vai ter que amputar, ai vai cortar, ai já estamos até procurando perna mecânica para ele, ai a perna. Não, irmão. Depois as coisas acontecem e você diz, eu falei. Ué, por que você não falou diferente então? Nunca escutou alguém falando assim, mas eu falei que isso ia acontecer. Eu de vez em quando eu digo para umas pessoas assim, vira tua boca para lá. Não, né? Quem já falou isso para alguém? Vira tua boca, porque essa boca sai esgoto, hein? Não é terrível, irmão. Tem gente que é negativa, irmão, que é terrível, irmão. Levante as mãos aos céus, todos se coloquem de pé agora. Vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem. Pai, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos chocou. O Senhor nos chocou, o Senhor nos deu interpretação, o Senhor nos deu entendimento. E nós estamos orando agora neste exato momento e determinando a saúde no nosso corpo. Estamos determinando agora a saúde na nossa vida. E agora eu quero que você se abençoe agora. Declare em nome de Jesus que você é abençoado. Declare a partir de agora que esse mal não tem mais autoridade sobre a sua vida. É hora de você decidir, é hora de você determinar, é hora de você declarar que você é mais que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E isso, quem intentará acusação contra os seus escolhidos, se é Deus quem o justifica. É a hora, é o momento de você dizer, chega, deu, acabou. Demônio, você não tem mais autonomia sobre essa mulher, você não tem mais autonomia sobre este homem. Esta pessoa que estava com um sobressalto no peito, parece que o coração ia saltar pela boca, fique curado em nome de Jesus. É alguém com uma dor no quadril, é alguém com uma dor de cabeça, é alguém que chegou aqui com uma dor forte na coluna. Eu digo, vai embora agora, em nome de Jesus Cristo. Chega, você não tem mais autoridade sobre essas pessoas. Essa pessoa que está passando uma crise financeira no final do ano, pois a porta de Deus vai se abrir para você agora.
agora. Essa pessoa que está com um familiar que bebe, outro fuma, outro se droga, o outro que é homossexual, outra que é lésbica, é uma perturbação. Sai dessa casa, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. É hora de você declarar a partir de agora. Isso, declare agora: o meu corpo é templo do Espírito Santo, o meu corpo é a casa de Deus. E você profetiza e declara agora a saúde, você profetiza e declara agora a vitória de Deus na sua vida. E você diz: em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje eu não vou mais assinar nenhum recibo maldito, não serei negativo, nem pessimista. Eu vou assinar somente as encomendas de Deus. E aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é Jesus. Amém. Deus abençoe você que está em casa.